A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós possamos, a partir desse momento, estar compartilhando da palavra de Deus, agradecendo ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui juntos, né? Que é muito bom a gente poder, assim, estar compartilhando daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Porque quando a gente transmite o que o Espírito colocou, com certeza o efeito vai ser tremendo na sua vida. Eu quero estar nessa noite convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, que nós vamos ler apenas o versículo de 1 a 5, que é um salmo que fala que Deus ouve a alma paciente. E como é bom a gente ter a certeza que Deus nos ouve, né? Hoje eu tive uma experiência com Deus tremenda, né? Eu estou com a sobrinha, a filha da sobrinha do Paulo, de 5 anos, que foi internada com uma infecção, não sei se é infecção, mas vomitando e diarreia desde terça-feira. E tem certos momentos que a gente fica assim um pouco angustiado, né, com a situação, ver uma criança assim. E aí eu comecei a orar, acordei orando, depois orei com a minha filha, ficamos em oração, mas meu coração estava um pouco realmente aflita. E aí eu fui fazer o estudo bíblico, aí fui ler a passagem de Atos 2, quando Cornélio orou ao Senhor que enviasse a Pedro. E aí Deus falou para Cornélio que ele ouvia a sua oração. E aí Pedro chegou lá. Então quando eu li aquela passagem que Deus ouviu a oração de Pedro, entrou um alento no meu coração, uma coisa tão boa no meu coração, que ali eu comecei a descansar. Foi algo muito interessante. Então eu quero se declarar nessa noite para você que esse Salmo 40 fala que Deus, Ele ouve a alma paciente, né? A obediência é melhor do que o sacrifício. Então aqui o salmista Davi, quando escreve o Salmo 40, ele pede ao Senhor que livre ele de todos os males, amém? Então nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 5, que diz assim, ó: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e me pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Senhor, graças te damos por esse momento, Pai, onde nós estamos, Senhor Deus, em comunhão com a tua amada igreja, Senhor. E eu peço, ó Pai, que a partir desse momento o nosso coração e a nossa alma esteja livre para ouvir e receber a palavra de Deus. Eu oro declarando nessa noite que a palavra de Deus é o nosso alimento e ela há de falar conosco poderosamente. Senhor, nesse momento eu convido, Pai, a igreja para estar adorando, louvando ao Senhor, porque só Tu és digno de adorar, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Paz. Boa noite. Paz, pastora. Paz. Paz aos irmãos. Amém. Estamos aqui mais uma vez, né, para adorar o Senhor. Nessa noite nós queremos convidar, né, os irmãos para nós estarmos juntos erguendo um trono de adoração a Deus. Falarmos de consagrar a nossa vida, oferecer a nossa vida a Deus como oferta. Que nessa noite nós venhamos oferecer a nossa adoração a Deus como oferta. Aquilo que nós temos de melhor, que é o nosso coração. Amém. Que a cada canção que nós estivermos cantando, que nós venhamos meditar naquilo que nós temos cantado, para que isso de alguma forma modele o nosso coração, nos dê entendimento a respeito daquilo que Deus quer da sua igreja nesses últimos dias. Amém? Então vamos adorar a Deus. Amém. Vem, Senhor, minha vida oferecer.
como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Declara mais uma vez: vem, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti,
de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego, a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Pai, nesse momento, Deus, declaramos que Tu és o Rei eterno, Pai. Tu és santo, Jesus. Recebe a nossa adoração, Pai, a adoração de um povo que Te ama, Senhor. Na certeza que a nossa oração chegou ao coração. E nós declaramos que Tu és o único, digno de receber o louvor e a honra para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a você, a todos que estão conectados conosco agora. Que seja realmente abençoado por tudo que Deus vai fazer nessa noite, que eu tenho certeza que o Espírito Santo há de nos abençoar, porque a palavra de Deus sempre nos abençoa. Amém? Então, aqui eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia lá em 1 de Reis, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo de 1 a 7. 1 de Reis 17, de 1 a 7. E deixa aberto aí, quando você encontrar, mantenha a sua Bíblia aberta. E diz assim: o tisbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui,
e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro que eu te ordeno. Beberás do ribeiro e eu ordeno aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Queride, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã. Acho que voltou, né? Eu creio que, eu não sei, mas o texto que eu acabei de ler é 1 Reis 17, de 1 a 7. Então, eu quero convidar você, nós vamos orar para que o Espírito Santo pegue essa palavra e traga revelação ao nosso coração essa noite. Amém? Senhor, graças te damos por esta palavra, amamos a tua palavra e te peço, Espírito Santo, que tu venha se revelar através dessa palavra a cada um de nós, porque é o Espírito Santo que revela a palavra e eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor venha usar a minha vida hoje para receber a revelação através do Espírito Santo e passar para a tua vida. E eu já declaro o Espírito Santo fazendo esta obra, porque a obra é do Espírito Santo e não minha. E eu declaro, em nome de Jesus, a minha dependência ao Espírito Santo, hoje para sempre. Amém? Irmãos, eu quero assim estar comentando com os irmãos sobre a passagem aqui de Elias, que todos conhecem, né? Mas hoje o Espírito Santo escolheu essa passagem, ele sabe por quê. Ele sabe que tem pessoas talvez que estejam realmente precisando, sabe, de ouvir mais uma vez a ação de Deus na vida de Elias, na vida do rei Acabe. Então, aqui nessa noite, eu quero deixar um título que eu quero trabalhar com você. Que na hora da crise, Deus sempre levanta alguém. E Deus estava falando comigo, sabe? Que na hora da crise ele sempre levanta alguém e a gente só tem que crer, não questionar quem ele levantou. Porque muitas das vezes Deus levanta alguém que você não dá crédito, Deus levanta alguém que você não vê possibilidade, Deus levanta alguém que tem menos do que você, mas Deus levanta e quando ele levanta vai atender às nossas necessidades. Amém, querido? Então aqui nós vemos, nesse trecho que nós lemos, de 1 ao 7, nós vemos aqui primeiro, o nome Elias significa Deus é Senhor. Já começa aí que nome forte é esse. Porque Elias é considerado o maior profeta do Antigo Testamento. Elias foi considerado um dos maiores. Para mim foi um homem assim compromissado com Deus, porque Elias era considerado um dos maiores profetas, porque em momento nenhum da trajetória de Elias ele se preocupou em aprovação de homens, ele não se preocupou com o aplauso dos homens, mas ele sempre se preocupou em ser aprovado por Deus. Isso aí tem que ser a nossa vida, né, irmãos? A gente precisa estar sempre preocupado que Deus está aprovando a nossa caminhada, que Deus está aprovando as nossas atitudes. Isso é muito importante a gente ter essa certeza, né? Então, aqui nós vemos que quando a palavra de Deus vem aqui no versículo 3, e usa essa palavra chamada queride, aqui, que está diante do Jordão. Quando a gente vai analisar essa palavra queride, significa separado. Porque Deus estava dizendo para Elias, eu sei que você está vivendo no meio de Israel, no meio de um povo que tem levantado altares a falsos deuses, no meio de um povo que está vivendo, sabe, reinados que vem acontecendo, que todos os dias que vem passando faz o que é mal aos meus olhos, mas Elias, eu te coloquei em queridos porque tu estás separado para fazer a minha obra. E aí eu estava pensando, irmãos, nós estamos nesse mundo, mas nós não podemos nos contaminar com o mundo. Nós estamos nesse mundo, mas nós precisamos entender que nós estamos separados dentro deste mundo, como a igreja santificada do Senhor para uma missão. Assim, Elias estava aqui em Queride, separado. Então, a gente vê aqui que havia no tempo de Israel uma impureza muito grande. Mas Deus olhou para Elias e falou, eu me agrado de você, eu vou te separar dessa impureza e vou te usar. E foi exatamente o que Deus fez com Elias.
Deus usou Elias de uma maneira tremenda, porque antes de Acabe, os outros reis fizeram o que era mal também aos olhos do Senhor. Mas eu vejo que Deus é um Deus longânimo. Deus é um Deus assim de uma paciência tão grande conosco. Deus foi um Deus de tanta paciência com Israel, que só levantou Elias diante de Acabe depois de vários reis terem feito aquilo que era mal aos seus olhos. E através de Elias ele parou Acabe. Parou Acabe e disse: Elias, vai lá e diga para Acabe que quem manda na natureza sou eu, quem governa esse mundo sou eu tenho domínio das aves, dos peixes do mar, eu tenho domínio de tudo que eu criei. Então diga a Acabe que agora ele vai saber quem sou eu. E vai Elias, naquela intrepidez toda que lhe era próprio, e chegou para Acabe, que era o rei, e deu uma péssima notícia. E Elias dando essa péssima notícia, nós vamos ver que Deus continuava se dando essa segurança a Elias para ele se manter firme. Porque Elias precisava desse recado ao rei, mas ele tinha que ter a convicção que o Deus que mandava ele falar para Elias era o Deus que ele precisava confiar. Sabe, e às vezes nós nos balançamos um pouco, vacilamos, porque a nossa confiança às vezes vacila um pouco. Às vezes a gente de manhã acorda naquela confiança, quando começa a acontecer alguma coisa contrária àquilo que esperávamos, ou uma luta que bateu na nossa porta de surpresa, tende-se até a dar uma questionadinha. Será que Deus não está vendo isso? Será que Deus não está olhando para mim? Mas só que aqui no versículo 4, Deus, quando disse a Elias, Elias, vai haver seca sobre a terra, mas tu és meu servo, eu te escolhi. E aqui no versículo 4, Deus diz, ainda que haja essa seca na terra, você vai beber do ribeiro que tem ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então, nós vemos aqui que quando nós confiamos no Senhor, e nós confiamos que Deus controla essa natureza que ele mesmo disse para Elias, nós vamos ter realmente uma confiança que Deus tem uma provisão ilimitada para a nossa vida. Quantos de nós não temos experimentado, em plena pandemia, o favor de Deus? Quantos de nós não temos experimentado, em plena pandemia, Deus tem levantado pessoas para te abençoar? Que você nem estava esperando, de repente chega uma bênção dentro da tua casa. E você fala, como pode? Mas é o Deus de Elias que está mandando. Porque o Deus de Elias não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo que fala conosco agora. Ele não mudou e não vai mudar. E quando nós confiamos nesse Deus, nós vamos também ter a certeza de uma provisão ilimitada, porque Deus cuida dos seus. E quando ele diz, eu cuido dos meus, ele não cuida às vezes, ele cuida sempre. E ele disse, Elias, fique despreocupado. Não fique preocupado com nada, porque vai haver seca, não vai ter água, mas eu já separei um ribeirozinho para tu ficar lá e tu vai beber dessa água e tu não terá sede. Olha que coisa gloriosa, irmãos. É algo assim tremendo, né? E aqui no versículo 7 fala que sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou. E aí o problema chegou. Meu Deus, ele me coloca nesse ribeiro em plena crise. Ia ficar sem chuva, 3 anos e meio não ia chover. E agora o ribeiro secou, o que eu vou fazer da minha vida? Será que nessa pandemia você não falou assim, o que eu vou fazer da minha vida? Fui mandado embora. O que eu vou fazer da minha vida? Eu era diarista, as diárias foram diminuindo. O que eu vou fazer da minha vida? Quem sabe você não falou isso? Elias também pode ter falado isso. E agora? O ribeiro secou. O que eu vou fazer da minha vida? Mas quando nós cremos num Deus que tem o controle da natureza que ele próprio criou, que tem o controle das aves, dos peixes, das verduras, das frutas, de tudo que nós precisamos, aí nós vamos o quê? Entender que ainda que o ribeiro tenha secado ali, ele continua cuidando de mim. Ainda que uma porta tenha se fechado para você, Deus continua cuidando de você. Ainda que você diz que está muito difícil, é na crise, é na seca, é na crise que ele vai se manifestar como um Deus ilimitado na sua vida. Aqui no versículo 7 diz que, passado dias,
A Bíblia aqui não fala o tempo em que Elias ficou aqui, não. Mas pela história, pelo que a gente lê, é mais ou menos assim uns 2 anos que Elias morou nesse ribeiro. Ele deve ter ficado ali por uns 2 anos. E ao findar de 2 anos, aquele ribeiro secou. E agora, o que vou fazer? Não se desespere. Se o ribeiro secar hoje, se a porta fechar hoje, não se desespere. Se você continuar crendo que há um Deus de Elias na tua vida, que há um Deus que faz provisão ilimitada para você, você pode ter a certeza que, se for necessário, ele vai transformar pedras em pães e não vai faltar alimento na sua vida. Porque esse é o Deus que te ama, esse é o Deus que você escolheu servir, esse é o Deus fiel, esse é o Deus que diga: não confie no homem, mas confie em mim, porque eu sou o verdadeiro Senhor da tua vida, que velo para cumprir com as minhas promessas para a tua vida. E aqui nós vemos, o ribeiro secou, e agora? É agora que vai entrar o segredo dessa mensagem essa noite. O ribeiro secou. Aí, quando o ribeiro secou, sabe o que Deus falou com Elias? Olha o que diz aqui no versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, versículo 9, levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidão, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Irmãos, o ribeiro seca, e ele manda Elias para a casa de uma mulher que estava desesperada porque não tinha mais o que comer. Vai entender isso? Dá para entender isso? Querido, eu quero te dizer que os milagres de Deus não se explicam, só crê. Não se questiona, creia. Se Elias fosse questionar alguma coisa, ele não tinha experimentado a provisão na vida dele. Se ele fosse questionar o Deus que ele confiava, ele não ia ver o milagre acontecendo na vida daquela viúva. Mas Deus diz, vai a Sarepta e habita ali, porque eu já separei uma viúva para te sustentar. Que viúva era essa? Era uma viúva pobre, era uma viúva gentil, era uma viúva que não tinha aliança de Abraão, ela não era da aliança de Abraão, ou seja, era uma mulher insignificante dentro da história de Israel. Então, o que eu estou te falando essa noite? Creia somente, não rejeite, porque Deus pode levantar amanhã uma pessoa para te ajudar, para te socorrer, que aos teus olhos seria impossível. Ele pode levantar o ímpio para te abençoar. Porque esta mulher não tinha aliança com Abraão. Ela não era da descendência de Abraão, mas Deus a escolheu. Sabe por que Deus escolheu uma mulher gentil, uma mulher que não fazia parte da aliança de Abraão e, além de tudo, pobre, desesperada? Você já pensou? O cara sai do ribeiro que secou, já preocupado. O que eu vou beber? Ainda me manda para casa de uma mulher que não tinha comida para me dar? Coisa de doido, irmãos. Esse Deus que fala conosco essa noite, que ele diz, não duvide, creia somente, porque as minhas provisões você não entenderão nunca, mas eu farei na tua vida o milagre que você está precisando. É Deus que vai operar o milagre na tua vida. Aqui no versículo 9, quando ele menciona que levanta-te, vai a Sarepta, que eu separei uma viúva, mantenha sua Bíblia aberta em 1 de Reis, não tira dessa página. Eu fiquei estudando e pensando que essa passagem da viúva de Sarepta foi tão significativa dentro do contexto bíblico, dentro da história bíblica, que Jesus mencionou essa viúva lá no ministério dele. Olha o que Jesus fala lá em Mateus 4, 25 e 26. Vamos dar uma voltinha em Mateus 4. Mateus 4. Mateus 4, 25 e 26 diz assim, ó. Mateus 4, 25 e 26.
Depois eu vou, eu acho que eu anotei errado esse versículo aqui, mas depois a gente revê isso. Jesus menciona assim que esse trecho dessa viúva foi conectado no ministério de Jesus, de tão importante que foi. Porque no ministério de Jesus ele falou de várias viúvas, mas essa ele documentou. Ele documentou porque foi algo que marcou o ministério de Jesus. E se marcou o ministério de Jesus, a ação dessa mulher precisa marcar a tua vida hoje. Jesus está dizendo para você, minha irmã, meu irmão, não questione quem Deus vai levantar quando você estiver precisando. Não questione se você não estiver entendendo que pessoa é essa que Deus está levantando. Eu não estou nem entendendo que pessoa é essa que Deus levantou. Deus levanta quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. E às vezes a gente com preconceito, né? A gente duvida, será que essa pessoa pode fazer alguma coisa por mim? Eu não tenho nem para mim, como que eu vou ter para você? E a viúva de Sarepta não tinha para ela, meus irmãos. Mas o segredo dessa passagem é que Deus gosta de fazer o duplo milagre. Jesus gosta de fazer tudo assim de uma vez. Ele opera na minha vida e opera na tua. Ele opera na tua e opera naquele que você vai ajudar. Porque quando você estende a mão para alguém, que você ajuda alguém, que você promove um milagre através das suas mãos, Deus usa suas mãos para promover um milagre, você pode ter a certeza que a sua vida está sendo também alcançada por um milagre. E foi isso que aconteceu. Algo glorioso, irmãos. Aquela mulher não tinha nem para ela. Ela não era da aliança de Abraão. E como que Deus escolhe uma viúva pobre, estrangeira, que não era da aliança de Abraão, para abençoar? Nós estamos vivendo esse tempo. Não fique assustado com o que Deus vai fazer, não. Nós estamos vivendo dias que Deus vai abençoar vidas que estão excluídas da sociedade. Deus vai começar a abençoar vidas que estão rejeitadas até pela igreja. Sabe, por causa do preconceito. E Deus vai começar a pegar pessoas que você não dá nada por ela para abençoar a tua vida. Não tenha preconceito. Creia que o Deus de Eli tem estratégias tremendas para abençoar a tua vida. E nós não podemos ter preconceito, porque se nós formos preconceituosos, nós vamos rejeitar certas ajudas, hein? Mas ore primeiro e fala, Senhor, tu está mandando, se tiver um milagre vai acontecer, eu serei beneficiada. E aqui nós vemos que no versículo 11, lá de 1 de Reis, diz o seguinte, indo ela buscá-lo, ele a chamou e lhe disse, traz-me também agora um bocado de pão na tua mão. E aquela mulher deve ter pensado, esse homem está brincando comigo. Como é que ele bate na minha porta, me pedindo a última refeição que eu tenho para dar para o meu filho? Nós demos só essa refeição, depois nós vamos comer e morreremos. Sabe o que o Espírito Santo me ensina nessa noite? Que quando eu confio que esse Deus que um dia eu escolhi seguir, ele tem o controle de tudo que ele criou, está debaixo das mãos dele, eu não posso me preocupar com nada. Se eu tiver que dar, eu vou dar. Se eu tiver que doar, eu vou doar, porque amanhã ele está me suprindo, porque esse é o Deus que eu sirvo. Então, esta mulher, ela de início ela ficou assustada, mas ela obedeceu. Ela deve ter dado uma questionada lá dentro, não estou entendendo nada. Como é que pode esse homem me pedir nem o que eu não tenho? Querido, prepara o teu coração, porque Deus quer abençoar a tua vida, Deus quer surpreender a sua vida, e é nesse tempo que Ele quer surpreender a tua vida, que Ele vai começar a te usar de maneira que você nunca foi usado. Talvez Ele peça algo a você que você diga que não tem. Talvez Ele peça algo para você que você diz que está faltando na tua casa, mas quando você entende que você confia num Deus que tem o controle da natureza, você vai dar até o teu último quilo de arroz que está no teu armário e uma grande cesta básica está chegando na sua casa. Você crê nisso? E aqui nós vemos que o Senhor estava aqui no versículo 11 provando esta mulher. E se nós pensarmos direitinho na nossa vida, nós somos provados todos os dias. Deus prova a nossa fé. E essa mulher foi provada, como todos nós somos provados a cada dia. Deus provou aquela mulher para ver se ela estava pronta para receber a provisão que ele iria mandar para ela. Porque não só Elias seria alimentado, mas Deus escolheu aquela mulher humilhada, aquela mulher pobre, aquela mulher estrangeira para mudar a vida dela.
Irmãos, vamos crer nessa noite que nós estamos diante de um Deus de milagre. Milagre não se explique. Não tente desenhar Deus. Não tente achar como é a cara de Deus. Mas creia que Ele existe. E Ele é presenteador daqueles que creem e buscam a presença dEle. Então, essa mulher teve uma atitude assim tremenda, irmãos. Aquela mulher, mesmo numa situação de desespero, ela estava desesperada, mas ela optou para obedecer e crer. Ela creu sem ter base. Ela não tinha base, mas foi uma fé que nasceu de repente ali e ela tomou posse e o botãozinho foi apertado, ela viu a vida dela começar a andar. Ela viu a vida dela começar a fluir. Ela viu a vida dela ficar diferente. Irmão, nós precisamos crer no processo de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer. Todos nós, ultimamente, estamos passando por momentos difíceis. Mas por que a gente a cada dia acorda e tem uma esperança nascendo no nosso coração? Porque a gente não pode esquecer de quem é esse Deus que nós servimos, que tem o controle da natureza. Não questione o coronavírus, não. Deixa nas mãos de Deus, porque Deus tem o controle do coronavírus. Deus tem o controle da natureza. Foi Ele que criou a natureza. Foi Ele que criou o pão que eu como. Foi Ele que criou o alimento que chega na sua mesa. Então, Ele só quer que você confie que a provisão dEle para a tua vida será sempre ilimitada, porque Ele é o Deus que cuida de você. E aqui no versículo 13 diz o seguinte, olha, e Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim, um bolo pequeno, traz-me para fora, depois fará para ti e para o teu filho. Aqui nós vemos que nesse versículo 13 está a grande prova dessa mulher. Qual é a mãe que tem coragem de tirar da boca do seu filho o pão para dar a alguém? Mas Elias, o profeta usado por Deus, foi ali carregado de uma unção, sabendo que a vida daquela viúva nunca mais seria a mesma se ela entendesse que estava diante do mensageiro de Deus. Irmãos, que coisa linda é a gente confiar nesse Deus. Que coisa linda é a gente depositar a nossa confiança em Deus. Que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, pode passar o vento que passar na nossa vida. As tempestades virão. Mas se a nossa raiz está fincada na rocha, que é Cristo, nós podemos balançar de um lado e para o outro, mas não vamos cair, porque somos sustentados por Ele. E aqui nesse versículo 13, nós vemos que esta era a prova desta mulher. E o fator econômico para esta mulher estava chegando em plena prova. Eu quero te dizer que ela nem passou pela cabeça dela que naquele momento tão difícil que ela vivia, aonde ela sabia que ela ia fazer o último lanche, ia dar para o filho e ia morrer, os dois, não tinha mais comida, irmãos. Como que aquela mulher podia imaginar que a provisão econômica de Deus chegaria quando ela não tinha mais jeito? Como que ela podia imaginar que Deus mudaria, que o Deus de Abraão mudaria a vida dela no momento onde havia uma crise e ela não tinha esperança mais, e Deus chega através de Elias com a provisão econômica na vida daquela mulher? Eu quero te dizer uma coisa, prepara o teu coração, porque uma provisão econômica está indo na tua direção se você está tomando posse dessa palavra essa noite. Uma provisão da parte de Deus está chegando nas tuas mãos, assim diz o Senhor. Eu não estou aqui contando história de Elias, eu não vim aqui contar a história da viúva de Sarepta. Eu vim falar para você nessa noite, creia, não temas, não tenha medos, não tenha medo de maneira nenhuma, porque o Deus de Elias é o teu Deus, é o meu Deus, e Ele está chegando com a provisão econômica para a tua vida em plena crise. A igreja do Senhor vai experimentar algo que nunca experimentou após essa pandemia. E eu ainda te digo mais, em plena pandemia, nós estamos experimentando o favor de Deus. E você só precisa crer. Não perca a noite de sono. Fique tranquilo.
Porque o Elias foi um profeta que Deus levou para transformar a vida de uma viúva rejeitada que nem conhecia Deus. Imagine você que conhece a Deus, o que vai acontecer na sua vida, meu irmão? Deus fala, não tenha medo. O medo não vem de Deus. Se você está com medo, peça ao Senhor para tirar todo o medo seu hoje. Porque Deus não quer você com medo. Deus quer você com fé. Deus não quer você recuando, Deus quer você avançando. Deus quer que você creia que o Deus de Elias é o teu Deus. Aleluia. O Deus de Elias é o teu Deus. O Deus de Elias é o teu Deus, queridos. Não fique com medo, porque você está sendo guardado pelo Senhor. E eu garanto a você que não faltará provisão diária para a tua vida. Porque o Deus de Elias que fala contigo essa noite, ele diz, a minha provisão será ilimitada para você. Eu cuidarei dos mínimos detalhes na sua vida. Aleluia! E aqui nós vemos, querido, que essa provisão econômica que foi apresentada a esta mulher é algo assim tão interessante que quando a gente passa a refletir na palavra de Deus através de Jesus, Jesus fala o quê? Busca o meu reino primeiro. Porque as outras coisas eu vou acrescentar na sua vida. Eu sei do que você precisa. Não entre em aflição. Não entre em aflição, entre em adoração. Não perca a noite de sono. Durma, porque o Senhor está cuidando de você. Creia que Deus não vai te abandonar em momento nenhum. Deus não abandonou Elias. Quando o ribeiro secou, ele levantou alguém pior do que ele, não tinha nada para dar a ele. Que coisa estranha. Ela estava precisando que Elias batesse na porta e levasse uma cesta básica para ela. Mas não foi Elias que deu, não. Foi ela que deu para Elias. Sabe por que essa mulher teve uma abastança? E no final da palavra nós vamos ver que a farinha nunca acabou na casa dela e o azeite na botija transbordava. Sabe por quê? Porque ela não recebeu primeiro, ela deu primeiro. Então ela podia estar esperando uma ajuda de alguém ali. Quando Elias bateu, no mínimo ela pensou, vem uma cesta básica aí para mim. Não vinha não, vinha um homem faminto, que não tinha mais água para beber, que o ribeiro havia secado e ele precisava de socorro. E quando Deus faz isso, ele quer provar a nossa fé. Quando Deus pega um cenário como pegou de Elias e essa viúva, Deus só quer provar a nossa fé. Não questione, creia. Não duvide, creia. Creia que tudo vai passar e você vai continuar sendo cuidado. Não se preocupe. As empresas que estão aí, vai fechar. Não, filho, só vai fechar se Deus permitir. Ainda que essa pandemia demore um pouquinho, mas a tua empresa não vai fechar, porque Deus tem um negócio com você. E quando Deus tem um negócio com você, a sua empresa se torna desse tamanho perante o Senhor. É o Senhor que abre, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que faz uma mulher que estava morrendo de fome, desesperada, fazer o último bolinho e dar para o profeta. É o Senhor que faz isso. Então, muitas das vezes, você está pensando que é hora de você receber, Deus vai começar a pedir você para dar. E se Ele pedir, dê sem medo, porque não faltará nada na sua mesa. Não faltará suprimento para você, sabe por quê? Porque o Deus de Elias tem uma provisão ilimitada para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus. Você crê nisso nessa noite? Você crê? Eu creio. E aqui no versículo 14, diz o seguinte, ó. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, foi essa palavra que Deus disse. Elias vai lá dizer para aquele povo lá, para aquela mulher, que não faltará mais farinha nem o azeite até que a chuva venha sobre a terra. Sabe o que Deus está falando? Enquanto havia aquela seca,
Enquanto não chovia, aquela mulher não passou fome. Aquela mulher tinha o que comer. Aquela mulher tinha o que dar para o filho dela. Eu quero declarar profeticamente esta noite que nada vai te faltar. Você terá para dar. Você terá suprimento. Você vai ter sobrando do seu bolso. Você vai até guardar. Você vai até dizer, acho que eu vou botar esse dinheirinho que sobrou numa poupança, sabe? Porque é nesse tempo de escassez que Deus multiplica na tua vida. É nesse tempo de escassez que as janelas do céu são abertas. É nesse tempo de escassez que Ele abre as comportas do céu e derrama as bênçãos sem medida sobre a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus que nada vai te faltar, mas você precisa somente crer. Se tu crer, tu verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Nós precisamos verdadeiramente crer como aquela mulher creu. Então, nós vemos aqui que essa promessa, dada pelo Espírito Santo através de Elias, ela pode ser usada hoje nos nossos dias. Elias foi usado pelo Espírito Santo para levar aquela promessa para aquela viúva. E hoje o Espírito Santo usa a minha boca para dizer a você, não temas, porque a provisão ilimitada de Deus já chegou na tua vida e nada vai te faltar, assim diz o Senhor. Nada vai te faltar. Você só precisa crer que Deus, Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, lá no versículo 15, né? Diz assim, foi ela, e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Então, eu quero refletir com você sobre por que a palavra de Deus diz que ela e seu filho, a sua casa, comeu por muitos dias. Eu creio que os parentes comeram com ela. Eu creio que os amigos comeram com ela. Eu creio que ela distribuiu com os vizinhos. Eu creio que a fartura foi tão grande que nunca mais ela precisou dizer, eu estou preocupada, porque ela nunca mais viu faltar farinha nem um azeite na panela. Sabe por quê, querido? Porque quando Deus chega na sua vida, Ele chega para valer. Não tem pandemia, não tem crise financeira, não tem crise mundial que impeça o projeto de Deus na tua vida. O Deus de Elias está acima da crise. O Deus de Elias está acima da pandemia. O Deus de Elias está acima da crise mundial. E nós somos filhos amados de Deus. E Ele cuida de nós e vai continuar cuidando porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para a nossa vida. Então eu quero assim que você reflita essa noite que ela tirava farinha da panela e não acabava. Ela tirava o azeite e não acabava. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que tudo que tem a bênção de Deus na nossa vida é próspero. Quando Deus nos dá algo, Ele não dá só para mim, Ele dá para eu dividir com você. E quando nós temos essa fé nesse Deus, nós temos prazer de receber para dar a alguém. Eu amo abençoar as pessoas. Eu amo poder dividir com as pessoas. Eu fico pensando, Deus, se amanhã ou depois você me favorecer com algum dinheiro, alguma coisa, eu quero ajudar muita gente, eu quero poder ser bênção na vida das pessoas. Sabe por quê? Porque quando Deus te dá, nunca vai faltar para você. E você vai distribuir, você vai ainda fazer muitas coisas e você vai ver que a farinha não vai acabar, nem o azeite da botija vai faltar. Então, fica com essa palavra hoje. Não fique em aflição. Fica com fé. Não permita que a incredulidade visite você. Não permita, sabe, que a fé vá embora, não. Porque esse tempo de prova, nós estamos sendo provados nesse tempo. Sabe? Se você acha que você não está sendo provado, entendo, porque eu vejo prova de Deus na minha vida. Nós estamos comportamento diante dessa crise que estamos vivendo, onde muita gente se desesperou, muitos se mataram, muitos infartaram, muitos morreram. Mas sabe por que você está aqui me ouvindo essa noite? Porque a tua fé está em Jesus, a tua fé está no Deus de Elias que te sustenta, que te dá paz interior. Porque Jesus fala, sabe, que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que procede da boca de Deus vem dessa Bíblia aqui, ó, que nós amamos, que tem alimento para a nossa alma, porque às vezes você toma um café da manhã, almoça, mas continua triste, continua vazio. E às vezes você entra no jejum, né? Lendo a Bíblia, você se sente fortalecido. É um mistério, né, irmão? Então fica com essa palavra. O Deus que você serve tem uma provisão ilimitada para você. E o Deus que você serve é o Deus de milagre. Milagre não procura entender, porque milagre é milagre. E Deus, quando Ele quer operar milagre, Ele levanta até pessoas, queridos, que não têm nem condições para ser um canal para ajudar você. Como foi a viúva de Sarepta. Ela foi o canal que Deus escolheu para socorrer o seu profeta. Se for necessário, ele vai levantar um ímpio, mas o filho dele será socorrido, assim diz o Senhor. Deus é Deus, ele tem domínio sobre todas as coisas. E ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Ele opera aquilo que nós não podemos operar. E eu declaro nessa noite, sabe? O milagre de Deus, a provisão de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, que nem só você vai receber, mas os seus parentes vão ser alcançados, os seus vizinhos vão ser beneficiados, tu será um celeiro de bênção aonde você mora. Assim diz o Senhor, porque Deus te escolheu como uma pessoa especial e você é especial. Amém? Então eu quero orar com você essa noite, declarando para você que tu terás uma noite de sono tranquilo, porque o Deus de Elias é o teu Deus e ele é o Deus do milagre. Amém? Senhor, graças te damos pela palavra ministrada ao nosso coração. E eu te peço nessa noite, Jesus, que tu alcance cada pessoa conectada conosco, Pai. Senhor, não permita, Jesus, ansiedade no coração, mas que eles venham ter uma fé fortalecida pelo Senhor, que a tua fé seja renovada essa noite, que você declare e creia que você serve ao Deus da provisão, que você serve ao Deus de Elias, que você serve a um Deus que quando mandou uma seca, ele separou em Queride, seu profeta, e levou para junto de um ribeiro, onde ele ficou mais ou menos 2 anos, bebendo da água que Deus separou para ele. E quando aquele ribeiro secou, ele abriu uma outra porta para Elias, mas foi uma porta muito estranha. Uma porta que aos olhos de Elias era assustador. Eu chego numa casa onde eu vou pedir comida e não tem nem para a pessoa, mas exatamente nesse momento, nesse cenário, que Deus operou um grande milagre na vida de Elias e na vida da viúva de Sarepta. E eu declaro para você essa noite, prepara o teu coração, porque Deus vai te surpreender por esses dias e você vai dizer verdadeiramente, o Deus que eu sirvo é o Deus de Elias e eu vou continuar servindo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Por isso, eu quero assim lembrar você que nós já voltamos, é o nosso culto aos domingos, de 10 às 11h30 e domingo das 18 horas às 7h30. Como eu falei de manhã, dá para você chegar em casa e ver o domingo espetacular tranquilo. Você chega cedo. Então, não perca, sabe, os cultos da igreja, porque sempre tem uma palavra direcionada por Deus para a sua vida. Então, fique ligado com aquilo que Deus está fazendo. Ainda não estamos realmente numa liberdade total, né? Nós estamos ainda com todos os cuidados. A nossa igreja está seguindo um protocolo direitinho, porque você não precisa ter medo de ir ao culto. Você está indo trabalhar? Se você está indo trabalhar, por que não ir à igreja? Num domingo que fica lá 1h30, separado 1 metro do irmão. Então, irmãos, fica pensando nesse momento, sabe? Que a gente está fazendo a introdução da volta, né? E, por enquanto, no mês de junho, a gente só vai ficar mesmo aos domingos e depois vamos ver o que o Espírito Santo orienta, porque eu prefiro obedecer do que sacrificar, né? E aí, enquanto nós estamos só no domingo e junho, nós estamos fazendo a live segunda e quinta-feira, às 20 horas. Eu gostaria, assim, de passar à igreja, o que eu falei no início, que a filha da minha sobrinha de 5 anos começou terça-feira com uma diarreia e vômito, não parava, e começou direto, e quando foi domingo, umas 8 da noite, ela
começou a evacuar com um cheiro horrível. A mãe dela levou para a emergência do Unimed, ficou a noite inteira lá, mas ela não conseguia tomar os remédios, aí foi tudo por veia. E aí a doutora falou, precisamos internar, só que aqui não tem hospital de pediatria. Ele levou lá, está internada, lá no Hospital de Pediatria da Lagoa. E as taxas dela, irmão, só estava caindo, caindo. E eu confesso, irmãos, que eu passei uma manhã de aflição mesmo. Mas quando eu li a palavra que Deus falou que respondeu a Cornélia, ouvi a sua oração, Cornélia, aquilo entrou aquela paz no meu coração e Deus falou, eu ouvi, filha, a sua oração, estou cuidando dela. E quando foi agora às 7 da noite, ela me ligou dizendo que as taxas que estavam caindo direto já voltaram ao normal, mas ela vai continuar internada, que está esperando o resultado dos outros exames para ver, porque hoje ela não vomitou, mas a diarreia continua, e hoje ela conseguiu comer no almoço um pouquinho, então a gente já vê o resultado da oração e da mão de Deus. Então, o nome dela é Catarina, tem 5 anos. Se você puder incluir na sua oração hoje à noite, eu te agradeço, porque é uma menina tão preciosa, sabe? Ama estar na escolinha da igreja dela, é uma criança assim, maravilhosa. Então, eu peço que você assim esteja na sua oração, lembre da Catarina e interceda por ela, tá, meus queridos? E vamos continuar crendo no Deus de Elias, que é o nosso Deus, que tudo vai passar. Nós estamos vivendo um momento, irmão, que a igreja vai dar de cara com muitos milagres, hein? Milagres que a gente vai ter que ter cuidado para não questionar, hein? Porque Deus vai te surpreender com milagres que de cara você não vai entender, não. Mas não tente entender. Creia somente e receba o que Deus está fazendo na sua vida, porque grandes coisas estão vindo aí. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por essa noite, por esses irmãos conectados nesse culto, ó Deus. Senhor, abençoe cada um deles, ó Pai, que eles sejam alcançados por Ti, que a casa, a família sejam alcançados, Senhor. Entre em cada lar. Senhor, nessa noite foi uma noite de milagre, uma noite da provisão de Deus, uma noite profética para a nossa vida. E eu abençoo a tua vida, declarando uma unção profética dentro da tua casa, na vida dos teus filhos, na vida daqueles que estão conectados contigo. E eu te abençoo, declarando o amor de Deus e a graça do Senhor sobre a tua vida hoje para sempre. Amém?